Agora, no Conversando com a Val, eu vou receber o candidato a prefeito de Paraguaçu, Paulinho Clemente, conversando com a Val nas eleições 2020. Hoje, a conversa aqui no meu canal é com o candidato a prefeito de Paraguaçu, Paulo Henrique Clemente da Costa, o Paulinho Clemente. Paulinho tem 36 anos e é a primeira vez que ele se envolve em uma campanha política. Mas antes da nossa conversa aqui começar a ser gravada, eu descobri que a militância social do Paulinho, ela vem muito antes do seu envolvimento com política partidária. Este fato e muitos outros a gente vai descobrir hoje aqui no Conversa com a Val. Bem-vindo, candidato. Obrigado, Valdirene, obrigado pelo espaço e pela oportunidade de poder estar aqui, falando um pouquinho do Paulinho, do Paulo Henrique, enquanto cidadão, enquanto pessoa também, enquanto família, não só diante desse processo político que a gente está vivendo nesse momento, mas então, muito obrigado pelo convite. É um prazer. Bom, a ideia do canal é exatamente essa, mostrar o lado humano da pessoa, e não só o lado político dela, que todos nós temos. Paulinho, bom, antes de começar a falar de política propriamente dita, eu perguntei para os outros candidatos a origem familiar, como foi a infância, como foi o relacionamento com avós, irmãos. Conta um pouco para a gente do seu início, da sua vida e da sua família. Sim, em casa, eu sou mais novo de 5 irmãos, sou o caçula, e meu pai com minha mãe, pessoas muito simples, e os meus irmãos, os 4, nasceram na roça, e depois quando meu pai com minha mãe mudaram para a cidade, então aí que eu nasci, eu já nasci na cidade, mas a minha origem, então meu pai com minha mãe sempre trabalharam na roça, agricultores, e eu cresci dentro desse universo, o universo rural, então, e aí até quando você coloca a questão, dos avós, dos irmãos, quando eu nasci, os meus avós maternos, eles já não moravam mais em Paraguaçu, eles foram para a cidade de Nova Odessa, próximo a Campinas, e eu tive muito mais contato com a minha avó paterna, e com os tios, do lado paterno, e só uma tia minha, irmã da minha mãe, que ficou aqui em Paraguaçu junto com ela, e a gente tem muita ligação. Até é engraçado porque lá então com essa tia minha, são 2 irmãs que se casaram com 2 irmãos, então a tia Irene e o tio Zé, que tio Zé é irmão do meu pai, a tia Irene é irmã da minha mãe. Então a gente trata somos primos e irmãos, essa relação. Então assim, a minha infância é uma infância saudável, gostosa, aquela infância suada, do pai com a mãe trabalhar na roça e poder colocar o sustento em casa. Os meus irmãos mais velhos, o Regis, 7 anos mais velho que eu, depois a Rosineia, a Rosimeire e o Zé Mauri, então são os meus irmãos mais velhos. Mas uma relação muito gostosa, muito saudável, e quando chegou no ano de 98, os meus irmãos foram embora, que aí cada um tomou seu rumo, o Zé Mauri com a Rosimeire foram embora para São José dos Campos para trabalhar, o Regis, ele foi estudar nos Irmãos Sagrado Coração, e a Rosineia também se casou e foi embora para Santo André. Então eu fiquei sozinho com os meus pais, então de 98 para cá, então ficamos em casa, meu pai, minha mãe e eu. Então assim, eu agradeço todo dia, por ter os 4 irmãos, pessoas que eu admiro muito, que eu gosto muito, e os meus pais também, que são referência para mim em tudo, tudo que a gente pensa de honestidade, de trabalho, de família, de religiosidade, É isso que eu ia te perguntar, uma convivência muito saudável, com irmãos, primos irmãos, são valores que a gente traz com a gente para a vida toda. Quais desses valores você destaca que são o seu alicerce hoje na sua vida adulta, na criação da sua prole, dos seus filhos atualmente? Valdirene, o que eu
considero muito, né, é exatamente a referência, né, de família, né, a lógica de você ter um alicerce, né, enquanto honestidade de pai e mãe, a religiosidade também, porque com certeza nos momentos mais difíceis é onde eu me apego, né, é onde tento ao máximo estar junto com os meus pais, né, e como eu citei o fato, né, da minha tia com meu tio, esse em específico, né, a Tirene e o tio Zé, mas os outros tios também, né, quando eu penso isso, né, pelo fato da família do meu pai ela ser grande, sempre uma liberdade muito gostosa que eu tive, né, e tenho até hoje, graças a Deus, de poder tê-los como família, realmente, referência de família. Né, então, de você chegar na casa, né, ser bem acolhido, ser bem recebido. Então, o que mais me marca é exatamente o fato da união. Então, Paulinho, família é uma coisa realmente muito preciosa, né, na vida da gente. Eu queria que você falasse agora um pouco da família que você formou, né? Você, sua esposa, seus filhos, inclusive eu fui professora dos seus filhos no ano passado, né, dos gêmeos, o Miguel e do Gabriel, de 8 anos, que por sinal são muito espertos. Conta pra gente um pouquinho deles, um pouquinho do seu convívio e principalmente a sua esposa, como é que está sendo o apoio nesse momento? Direne, eu acho que todo mundo, pelo menos eu tinha o sonho, né, como eu citei, que eu venho de uma origem, né, de família, de referência de família. Então, eu tinha o sonho de constituir família. Né? Então, quando comecei a namorar com a Islândia, eu sempre deixei muito claro para ela, né, o meu sonho de casar, ter filhos, e eu acho que nós fomos construindo juntos, né, esse sonho. Né? Era um sonho meu, mas então também era um sonho dela, e nós fomos então comungando de tudo isso. E engraçado que eu sempre brincava com ela, né? Eu quero 2 filhos, né? E ela falava, não, eu quero 1, né? Então aí teve uma vez que eu ainda brinquei com ela, tá? Então nós vamos ter 2 filhos em uma gestação só, né? Que quando ela chegou pro primeiro ultrassom, o médico foi fazendo lá o ultrassom, estávamos eu e ela e minha sogra, e ele pegou, falou, são 2, né? Nós já baqueamos. Aí ele percebeu, falou, mas vocês não sabiam? Eu falei, não, é o primeiro ultrassom nosso. Eu falei, nossa, então peraí, deixa eu ver se é só 2 mesmo, porque pode ser que tenha mais. Eu falei, meu Deus. Né? Aí então assim, você irradia aquela coisa, né, gostosa e tal, só que ao mesmo tempo, meu Deus, e agora? Né? Somos 4. Somos 4, né? Então, diante de tudo isso, até é muito engraçado, porque o quanto que eles gostam também e estão envolvidos com esse processo todo que eu estou vivendo. Claro. Né? Os 2 ficam admirados, né? Nossa, meu pai é candidato, né? E aí eu poder compartilhar um pouquinho com eles. Né? A Islândia também, né? Quando eu cheguei para ela e comentei com ela, falei, Islândia, existe então a possibilidade real de eu ser candidato por toda a construção que a gente vem fazendo. E ela falou, tá, se é para ser, né? Se é para contribuir, né? Vamos juntos então. Né, estou junto com você, vamos embora, né, para esse processo. E então a única coisa que eu fico sentido, né, nesse processo todo, como o processo realmente ele consome muito da gente, eu acredito que a gente tem que realmente se dedicar a esses 45 dias que são intensos, né, é o fato de não poder estar mais tempo junto com eles. Mas existe a compreensão, né, que é uma fase, né, que a gente está passando e, né, estão juntos, né, com todo o apoio que a gente acredita muito. Realmente, Paulinho, a presença do pai em casa ela é muito importante e 45 dias quase que ausente é um sacrifício muito grande que toda a família tem que passar e principalmente a esposa tem que compreender. Então, esse apoio já é realmente muito importante, né? Os candidatos têm que contar realmente com a família. Você citou numa resposta anterior a uma questão que eu acho muito importante a gente falar sobre religiosidade. Você é um homem de fé, você frequenta a igreja, você tem espiritualidade. Como é que você se relaciona com essas questões espirituais? Valdirene, né, até diante de tudo isso,
quando eu cito para você, né, a referência do meu pai com a minha mãe, e eu quando criança, meu pai com a minha mãe sempre participou de grupos de oração. E aí quando, né, eu tinha meus 13 anos, se eu não me engano, eu comecei a participar de grupo de jovens, né, até por justamente essa referência de igreja. E então a espiritualidade, a religiosidade para mim, ela é algo que eu acredito muito pelo fato não só de você estar dentro de um templo, né? Eu sou católico, né? O fato de você estar dentro da igreja, né? Então eu acho que a religiosidade ela extrapola, né, as paredes, né, de uma igreja, de um templo, independente, eu acho, de religião de cada um, né? Mas eu acho que a espiritualidade é o que nós temos que ter, porque eu sempre tive, quando então, nos grupos de jovens, o que a gente sempre carregou, né? Não basta só a gente rezar, orar, nós temos que agir também, né? Então, o fato até do termo, né, oração, orar e ter ação, né? Orar e agir. Então, essa sempre foi uma atitude que nós tínhamos, né? Que eu tinha junto com as pessoas que estavam ali também. Nós rezávamos? Sim, que era então exatamente a espiritualidade nossa, mas nós tínhamos um propósito, que era trabalhar com outros, né? Trabalhar com a comunidade. Então, o fato da religiosidade, para mim, ela vem nesse aspecto, né? De você transcender, né? Ultrapassar as barreiras, né? As paredes de um templo. Candidato, o senhor ainda é muito jovem, na verdade, você ainda é muito jovem, né? Apenas 36 anos, caçula da família. E me conta, como foi a sua formação educacional, né? E a sua formação profissional, o que você exerce no momento? E vou aproveitar e fazer mais uma. Quando não está trabalhando, qual é seu hobby? O que você faz para descansar, para relaxar um pouquinho? A minha formação, né, educacional, eu estudei o fundamental na Escola Alfredo Galdino, né, antigo grupinho de lata. Dali fui para o ginásio, né, fiz até o 3º ano. E quando eu estava para formar o 3º ano, aí aquela dúvida, né, que bate em todo mundo, mas agora o que eu vou fazer? Né? Surgiu em Varginha o curso de Serviço Social no UNES. E eu fui fazer, né, Faculdade de Serviço Social. E quando você chega em um curso de serviço social, te cai por terra muitas crenças, né? Até no aspecto de o serviço social não é voluntariado, não é assistencialismo, mas sim política pública, né? Direito, defesa do cidadão, a necessidade de ter uma sociedade mais igualitária, né? Então, me deu essa amplitude, né, de formação. Então, terminei faculdade de serviço social em Varginha e fui para Poços de Caldas no ano de 2006 trabalhar. Né? Comecei a trabalhar em Poços de Caldas em uma associação que trabalha com deficientes visuais, né, baixa visão e cegos. Né? Então, trabalhei na Associação de Assistência aos Deficientes Visuais, trabalhei na PUC Minas, campus Poços de Caldas, na Associação Atlética Caldense, na Prefeitura de Poços de Caldas, trabalhei Casalar, né, que é um serviço como se fosse um abrigo para criança e adolescente. Trabalhei também com captação de recursos em empresas. Então, assim, a experiência profissional, quando eu fui para Poços de Caldas, eu adquiri bastante por conta do serviço social realmente. E quando eu retornei de Poços de Caldas, voltei para Paraguaçu, né, trabalhei na associação comercial. E uma coisa que, mesmo estando em Poços de Caldas, né, como eu disse também, o meu pai, produtor rural, minha mãe de família, produtora rural também, e eu sempre muito ligado a isso. E aí, mesmo estando em Poços de Caldas, eu nunca perdi a minha origem, né, de quando eu estava aqui, poder estar na roça com meu pai. E quando eu retornei, eu coloquei para mim mesmo, que eu poderia fazer qualquer coisa, mas que a roça eu não deixaria nunca mais, né, porque é onde eu tenho como refúgio. Né, e aí, quando você me pergunta de hobby, né, e aí eu vou fazer só um parêntese aqui, o meu hobby é ir para a roça. Ir para a roça. Né? É a coisa mais prazerosa que eu tenho, é poder, independente do que eu estiver fazendo, tirar, nem que seja 1 hora, poder ir para a roça. Candidato, muito importante essa sua fala a respeito da sua atividade social. Eu vou aproveitar, vou lhe fazer uma pergunta sobre desigualdade social. A desigualdade social é um problema mundial, um problema brasileiro,
e é um grande desafio para todos os gestores, né? Imagino que agora o seu olhar como candidato deva estar até mais clínico para essas questões. Aqui em Paraguaçu, como é que está a questão da desigualdade social? O senhor tem especialização, né, do lado social e do lado empresarial. De que forma essa formação sua vai lhe ajudar a criar programas para tentar dar uma equidade para essas pessoas mais vulneráveis, uma vez que, através da educação, a gente sabe que é um dos melhores caminhos, né? Mas em que medida a empresa, né, pode também estar colaborando e o setor público, uma vez que o senhor seja eleito, qual seria os seus planos para isso? Valdirene, quando eu coloco para você que eu fui me especializar, então, em políticas públicas e também em gestão de negócios, é exatamente pensando nisso, né? Porque quando a gente faz serviço social, nós temos que encontrar um meio termo. Porque se eu trabalho só com o social, eu vou fazer uma defesa daqueles que precisam, mas muitas vezes eu não vou ter recurso para garantir essa defesa. E se eu tendo a fazer uma defesa só do empresarial, eu posso ter recurso, mas eu não vou conseguir realmente ter políticas efetivas com o cidadão, né, que nós chamamos de usuário dentro da política de assistência social. Então, a dimensão, né, quando você coloca eu, né, enquanto candidato e se eleito, eu penso muito nisso, porque nós temos muita coisa a pensar e a fazer, e quando eu tive essa grata oportunidade de morar em Poços de Caldas 9 anos, é uma realidade onde existe uma sintonia muito grande entre o público e o privado, né? O público demanda de ter recursos, demanda de ter expertises que o privado tem. E o privado, até por uma lógica de apelo social, apelo para a sociedade, para o consumidor, ele tem uma necessidade de fazer o social também. E não é fazer simplesmente doar dinheiro, não. Também não, né? Exato. Uhum. É uma sintonia, uma relação que existem parâmetros, existem regras, existem leis que podem estabelecer tudo isso. Né? Quando a gente pensa em responsabilidade social empresarial, nós estamos pensando em relação com a política pública de assistência social, com a política de educação, com a política de saúde, né, de estimular o esporte. E eu tenho para mim que é muito positivo e possível, né, nós implantarmos em Paraguaçu, por exemplo, uma lei de incentivo ao esporte e à cultura, né, onde você tem estabelecido através de lei no município e a empresa, né, um profissional então, ou um grupo, né, ele apresenta um projeto, se o projeto é aprovado, ele capta recursos no mercado para poder executar o projeto. Esse projeto ele pode ser desenvolvido dentro da escola, dentro de uma instituição assistencial, na praça pública, né? Então nós fortalecemos e favorecemos o esporte, favorecemos e valorizamos a cultura e a empresa assume o papel de responsabilidade social dela diante a comunidade. Uhum. Né? Então é uma situação real, né, que nós temos que pensar, porque hoje em dia quando eu falo governo, né, ou melhor, o Estado, né, seja o município, o Estado ou União, ele não tem condição de fazer sozinho. Né? Isso é fato. Então, quando você tem uma política séria, né, e você consegue transmitir isso para o setor privado, ele também tem a necessidade e muitas vezes o desejo de fazer o social com a comunidade também. Acaba que vira uma corresponsabilidade, né? Ele se sente responsável e os resultados, quando aparecem, são de todos, né? Não Sim. É só do poder público ou da empresa, todo mundo ganha. Exato. Eu penso muito exatamente nisso. É o coletivo. Candidato, eu gostaria de conversar com você agora sobre um assunto que para mim é muito importante e eu acredito que para um candidato também deva ter uma atenção especial. Nós vamos falar sobre a mulher na gestão pública. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa para poder conversar e ter alguns dados importantes. No Brasil, cerca de 4.908 municípios são administrados por prefeitos.
cerca de 662 municípios são geridos por mulheres, por prefeitas. É um número bem, né, uma disparidade muito grande. Eu gostaria de saber, na sua gestão, né, caso eleito, a sua esposa teria um papel atuante como primeira-dama? Queria saber também, quantas candidatas a vereadoras o seu partido, né, a sua coligação tem? Com certeza, minha esposa, se eu eleito, ela vai ter a tranquilidade, né, de continuar tocando os negócios nossos, né, porque nós temos, né, a quitanda, que é um comércio nosso, né, nós temos os filhos, né, os gêmeos, então, além disso, né, ela tem as condições também de estar junto com eles. Ela, né, já é uma mulher atuante. Sim, né, e muito, né, atuante, firme em relação à nossa loja. Ela está à frente, né, só nesse período agora de pandemia, que ela não está, porque ela está então diretamente com as crianças, mas ela faz toda a gestão da loja. Então, eu acredito que se ela tiver disposição para estar junto, perfeito, vamos encontrar um caminho. Quando você pergunta da presença da mulher, isso, eu acho que historicamente a mulher sempre foi colocada num segundo plano, né? E eu não pactuo com isso. Né? A mulher, ela tem que ocupar cada dia mais o seu espaço na sociedade. Né? Hoje nós temos, como você colocou, infelizmente só temos esse número, 600 e poucas, 600 e poucas mulheres, né, como prefeitas, isso, e 4.000 e tantos homens como prefeitos. Então, é muito uma questão cultural, né, de um espaço que talvez nunca foi dado à mulher. Inclusive, tem a questão das cotas para vereadoras. Né? O seu partido tem quantas mesmo? Hoje nós temos, na coligação, né, então, o PSDB tem 10 candidatos, sendo 3 mulheres e 7 homens, e o DEM a mesma coisa. 10 candidatos, 3 mulheres e 7 homens. Então, nós temos que dar voz e vez às mulheres. Então, assim, como que você vê essa questão das minorias, né? Sejam elas de raça, de gênero, de etnia, e na montagem da sua equipe? Valdirene, né, se eleito for, eu tenho isso muito em mente. Né? Como eu citei para você, temos que trabalhar um governo técnico, mas devemos também incluir pessoas dos mais diferentes segmentos, né? Das diversidades. E aí eu sempre vou frisar muito a questão da minha formação, né? Da minha graduação, serviço social. Nós trabalhamos muito duro para incluir, para inserir, né, minorias na sociedade. Né? Como você perguntou anteriormente, da mulher, né? E agora quando a gente fala de pessoas que devem ser inseridas, devem ser respeitadas em relação à diversidade, nós temos que ter clareza disso, que isso passa por uma composição de governo também. Né? Nós pensamos no homossexual, nós pensamos no negro, né? Não é a nossa realidade, mas nós temos que pensar no índio. Né? Então, é uma realidade posta na nossa sociedade hoje. Não adianta a gente ficar com aquela máscara de que até desrespeitosa com o fato, né, não existe. Gente, isso é a nossa realidade. Tá, nós temos, né? Exato, nós temos que inserir nos mais diversos setores de uma administração também, porque quando a gente tem uma composição diversificada, uma composição de governo diversificada, nós estamos realmente, então, trabalhando com o todo, com a sociedade. Né? Seria hipocrisia da parte de um candidato, então, eleito, ele ter uma equipe que você não tem diversidade cultural, diversidade religiosa, diversidade sexual, né, dentro de uma composição de governo. A nossa sociedade hoje está posta dessa forma. Né? Então, isso tem que ficar muito claro. Né? E o meu cuidado, se eu estiver eleito, vai ser nesse sentido. E nós temos todas as condições de ter todas essas diversidades de forma técnica. Né? Isso é possível. Né? Então, isso realmente passa pela nossa realidade. A campanha eleitoral desse ano, ela está com uma dinâmica totalmente diferente por conta da pandemia que a gente está sob ela.
Eu creio que cerca de 80%, 90% de toda a campanha está sendo feita pelas redes sociais. Paulinho, eu queria saber de você, como que é a sua relação com as redes sociais? Você tem Facebook, Instagram, tudo, compartilha, dá likes, comenta, como é que é a sua relação com elas, com as redes? Rodirene, eu tenho Facebook, né, Instagram, mais recentemente, assim, de um ano para cá, eu sempre tive muita cautela, né, com as redes sociais, porque ao mesmo tempo que ela é muito produtiva, te traz muito acesso a informações e de forma rápida, nós temos que ter responsabilidade com ela também, né, porque existe de tudo, né, e ainda mais eu que tenho 2 filhos, né, com 8 anos, então a gente tem que meio que ponderar, né, até onde eu vou, né, que eu entendo que é positivo e aonde que começa já a deixar de ser positivo. Então eu tenho uma visão muito crítica das redes sociais, né, e cauteloso, né? Então, mas agora mais recentemente, por conta das eleições, desse processo eleitoral o qual eu estou participando e por conta da pandemia, né, então é tudo muito novo, né? É um processo que começou há 2 anos a nível nacional com a eleição presidencial, que foi muito nas redes sociais, e muitos pensavam que não seria agora, né, essa intensidade de atuação nas redes. Mas por conta da pandemia está sendo, e nós estamos desenvolvendo o trabalho, respeitando cada cidadão, né, não o eleitor, mas o cidadão, pelo fato da transmissão do vírus mesmo. Então nós estamos nos pautando também por levar a informação, a nossa proposta através das redes sociais. Paulinho, realmente as redes sociais, elas são uma incrível ferramenta para o conhecimento, para a diversão, para o entretenimento, mas quando ela ultrapassa disso, ela vira uma ferramenta perigosa. A gente percebe que muitas discussões, debates, muitas vezes injustos, muitas vezes agressivos, acontecem nas redes. Como que você hoje, enquanto candidato a prefeito de Paraguaçu, como que você vem lidando com críticas, agressões que às vezes as pessoas fazem nas redes? Não sei se é o seu caso, mas assim, a gente percebe que em eleições federais, municipais, isso é muito comum, né? Perfis fakes, né, acontecerem esse tipo de coisa. Como que você lidaria com esse tipo de situação? Valdirene, como eu citei para você, eu tenho muito cuidado, né, com as redes sociais, porque ainda mais nesse período nós estamos vivendo, as emoções se afloram, né, e muitas pessoas deixam de ter a cautela, né, o cuidado de falar coisas, né, que falam atrás de um computador, de um celular, atrás das redes sociais. Tanto que a Justiça Eleitoral, né, regulamentou, então, nós temos aí hoje, né, a criminalização do fake news. Então, a rede social tem que ser usada com muita responsabilidade. Ainda mais nesse processo que nós estamos vivendo, né, nesse processo eleitoral. Paulinho, eu gostaria agora que você falasse das suas principais metas de governo. O que o seu eleitor pode acreditar que no final dos 4 anos, caso eleito, as suas promessas serão realmente cumpridas? Valdirene, eu tenho falado muito, todo lugar que eu tenho ido, levado a nossa mensagem, né, a minha mensagem, de que eu não tenho trabalhado com promessa, né? Poderia prometer mundos e fundos, né, nesse período eleitoral, e se dia 15 de novembro sair vitorioso, simplesmente virar as costas, né? Estou eleito, pronto, acabou, obrigado. Mas não, é o compromisso de proposta, né, de situações reais. E então, que eu garanto que se eleito, podem me cobrar no final dos 4 anos, é levar muito a sério o desenvolvimento econômico através de geração de renda, né? E a geração de renda não é só na cidade, é gerar renda e oportunidade para o homem do campo, né? Da qualificação, capacitação, novas fontes de renda na entre-safra do café. O café é a nossa maior economia, né, enquanto atividade agrícola, mas nós podemos diversificar. Para a atividade urbana, né, a área industrial, oferecer situações concretas de organização do setor, do APL, no arranjo produtivo local. O que é APL? O APL, o arranjo produtivo local, né, ele organiza um setor específico. E no nosso aqui em Paraguaçu, no caso das facções e confecções e têxtil. E é uma proposta minha nós implantarmos o APL e através dele as indústrias, né, as empresas terem uma redução de carga tributária,
terem acesso a novas linhas de crédito com taxas diferenciadas, qualificação e capacitação. Você fortalece todo um setor. E a partir disso, você consegue atrair novos investimentos. Então, são compromissos, são propostas, são projetos, né? E através disso, diversificação de economia e atividade rural, fortalecimento, estruturação da atividade urbana, você consegue, desse setor primário, fortalecer o comércio. Você fortalece o comércio, você fortalece os serviços, né? Bares, hotéis, restaurantes, prestadores de serviço, você consegue dar uma pujança, né, para a economia local. Então, esse é o meu projeto, né? Nós desenvolvemos a atividade econômica de forma sustentada, porque através dela nós vamos fazer desenvolvimento social, como eu já citei, educação, saúde, assistência social, levar qualidade para a população. E aí não é levar qualidade para o eleitor, é para a população, né? A partir de 15 de novembro, desde a criança até o idoso, é qualidade de vida, né? Nós temos que mudar, né? Mudar o fato de podemos gerar novas oportunidades através de uma organização diferente, né? De estímulo às atividades econômicas para o desenvolvimento social do nosso município. Agora chegou a hora do bate-bola com o candidato Paulinho Clemente. Paulinho, Paraguaçu. Cidade hospitaleira, né, e de potencial enorme. Sua maior qualidade. Dedicado, comprometido. Sua maior dificuldade. A maior dificuldade é em não aceitar injustiça social. Uma esperança. Que nós podemos muito mais. Uma pessoa que você admira na política. Várias referências. Vamos pensar, o ex-presidente americano, Barack Obama, né, uma pessoa de origem, né, negra, que foi alçado ao cargo mais alto, né, de uma potência. E por que votar em Paulinho Clemente? Porque nesse momento é o que eu imagino ser a melhor formação e experiência para a Prefeitura de Paraguaçu. Paulinho, eu gostaria que agora você deixasse uma mensagem para o eleitor e para o cidadão de Paraguaçu. Valdirene, a mensagem, né, para cada cidadão, né, para cada eleitor, então, nesse momento, eu quero deixar a mensagem aqui, né? Observe as propostas, veja o que realmente existe de concreto, né? Como eu já disse, avalie muito as promessas, porque nesse período agora promessas são muitas e eu não tenho nenhuma promessa. Eu tenho realmente propostas, projetos, situações reais, concretas. Então que eu tenho total tranquilidade de passar a mensagem para cada cidadão de que elas são passíveis de serem realizadas. Muito pé no chão, porque nós temos então cenários econômico, social, de desenvolvimento, que nós temos que avaliar realmente cada momento e traçar, né, um planejamento, enquanto se lá eu estiver como prefeito, real para o município. Pensando então em uma cidade que tenha um desenvolvimento econômico, que possa fazer um desenvolvimento social e elevar a sua população a uma outra condição, uma condição de pessoas que tenham qualidade de vida. Então, a minha mensagem seria muito nesse sentido, né? Avaliar realmente quais são as promessas, né? E ter cuidado com elas. Avalie, então, projetos, propostas para o desenvolvimento de Paraguaçu, porque é o que a população merece e a população merece respeito acima de tudo. Bem, eu gostaria de encerrar hoje a nossa conversa aqui no canal Conversando com a Val, com o candidato Paulinho Clemente, imitando, né, um apresentador de TV do programa Provocações, que passou na TV Cultura por 15 anos, o Antônio Abujanra, o saudoso Antônio Abujanra, e ele sempre encerrava o programa dele com uma pergunta provocativa para o entrevistado dele. Então, candidato, eu gostaria de saber de você, no programa do Abujanra, ele perguntava o que é a vida.
mas eu vou trocar a pergunta. Eu vou perguntar para você, o que é a política? Valdirene, a política. Tudo na vida é política, mesmo que a política não seja tudo. Candidato, o que é a política? A política é a arte de se relacionar. Paulinho, o que é a política? A política é o desejo e a obrigação de ouvir a população, de ouvir o cidadão. Então hoje aqui no Conversando com a Val, eu recebi o candidato a prefeito de Paraguaçu, Paulinho Clemente. Paulinho, queria muito agradecer a sua presença aqui, agradecer por ter aceitado o nosso convite. Queria desejar também boa sorte para você e para os candidatos e candidatas a vereador, que a campanha seja limpa e muito produtiva. Valdirene, eu que agradeço, pela oportunidade da gente estar falando um pouquinho mais sobre as nossas propostas, sobre família, sobre história, Isso é muito importante. E pedir aqui para cada um de vocês, eleitores, que possam então nos dar o seu voto de confiança, vote Paulinho Clemente e José Maria Ramos, vote 45 e vote também nos nossos candidatos a vereador, aqueles então que nos apoiam nessa empreitada aí e são sustentação depois para um futuro governo. Obrigado. Marina. E para você que está acompanhando o nosso canal, não se esqueça, curte, compartilha, deixe a sua sugestão, ative o sininho para receber notificações e se inscreva no canal. Muito obrigada e até lá. Tchau.